Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam muito bem mesmo. Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Filosofia e Sociologia, e sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos, alunos nas quais eu tenho muita estima. E nesse primeiro momento da nossa aula, vou dirigir a vocês algumas palavras de motivação, algumas palavras de incentivo aos estudos, tá bom? Então, eu espero que de fato você esteja bem, esteja animado, entusiasmado e você sabe, né, que nós estamos aí prestes a sair de recesso, né? Todo mundo merece um pouco de descanso, um pouco de parada, né, dos estudos, das atividades escolares para descansar um pouco, descansar a mente e voltar do recesso com todo empenho, com toda motivação, com a vontade de crescer, desenvolver e aprender cada vez mais. Então, nesse primeiro momento, eu vou dirigir umas palavras para vocês de incentivo. E eu separei alguns tópicos, algumas frases importantes para a gente pensar e refletir, que servem de motivação, de coragem, de entusiasmo para nós continuarmos a nossa vida escolar. Você sabe que a vida escolar às vezes exige muito da gente, né? Tanto dos professores quanto dos alunos, tá, alunos? E eu sei que de fato às vezes tem alguns momentos difíceis, mas a gente é capaz, nós somos dotados de capacidade e com a graça de Deus a gente vai superar todas as dificuldades e assim fazer bem os nossos trabalhos, estudar, adquirir o conhecimento, que é uma das coisas mais importantes nesse mundo, né? Adquirir o conhecimento, porque o conhecimento transforma a nossa vida. E olha só o primeiro tópico que eu separei para você, uma frase, né? Um pensador. É tempo de ter esperança e acreditar que dias melhores chegarão. Então tá aí. Vamos cultivar sempre a esperança. A esperança é uma virtude, né? Uma virtude sobretudo cristã. E a gente precisa de fato acreditar, ter esperança de que dias melhores virão, né? Nós somos pessoas que temos uma crença, que temos uma religião, e a gente precisa acreditar cada vez mais, acreditar que amanhã será melhor que hoje, que a gente pode fazer a diferença sempre com essa esperança de nunca se desanimar, apesar das dificuldades, mas a gente acreditar e confiar que o outro dia será melhor que hoje, né? Que amanhã será melhor que hoje. Então, tá aí a primeira palavra para vocês de incentivo: esperar, ter esperança, acreditar. Acreditar no seu potencial, acreditar na sua capacidade, acreditar em você mesmo. Você é uma pessoa dotada de capacidade, não é verdade? Sim, você sim, porque você é, antes de tudo, filho de Deus, né? Você não é criatura só de Deus, você é filho, e Deus é todo-poderoso, Deus é nosso Criador e também nós somos parte de Deus, portanto, a gente precisa, de fato, cultivar sempre a esperança na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Outro tópico que eu separei para vocês. Eu estava procurando fora de mim por força e confiança, mas elas vêm de dentro. A força, a esperança, a confiança vem de dentro, vem de dentro e estão lá o tempo todo. Então veja só, às vezes a gente fica procurando as coisas no exterior, né? No externo, mas na verdade está no nosso ser, no nosso coração. A força, essa força que te proporciona, essa força que te faz agir. Portanto, creia, acredite em você, tenha confiança em você. A força, a esperança, a virtude, a coragem, o vigor está dentro de você. Por isso que a gente, na filosofia, na verdade, sempre está pensando, refletindo também a capacidade que nós temos e descobrir e entender que tudo que a gente precisa às vezes já está conosco, só falta a gente descobrir essa capacidade, o talento que está
escondido em nós, não é verdade? Vamos lá, continuando. Outro tópico que eu separei para vocês. Não perturbe o seu coração durante as incertezas da pandemia. Entregue diante, entregue diante de Deus todos os seus medos e descanse, pois Ele tudo pode. Então aí, um tópico importante de nós entregar na mão de Deus todas as nossas incertezas, nossas preocupações, nossos medos, porque Deus pode, Deus é mais, né? Deus é todo poderoso. Ele está sempre conosco. Por que que eu digo isso? Porque Deus prometeu, né? Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Então é isso que faz a gente cada dia trabalhar, estudar, fazer nossas tarefas, tá? Porque você precisa se entregar. Nós precisamos se entregar a Deus, confiante, se entregar na esperança. Aquilo que a gente precisa resolver, o que está nas nossas condições, nas nossas possibilidades, a gente resolve. A gente tem força, a gente tem vigor, a gente corre atrás e resolve. Aquilo que a gente não consegue, que é impossível, a gente entrega nas mãos de Deus e Deus vai fazer a sua parte. Então, acredite nessa força, nessa ajuda divina que, graças a Deus, nós temos. Qualquer uma hora a mais de estudo faz diferença. Então tá aí uma frase para você continuar focado nos estudos. Qualquer uma hora a mais de estudo faz a diferença. Então tá aí, alunos. Eu sempre digo para vocês, né? Sempre digo para vocês e vou dizer. Sempre, tá? Você pode se arrepender de qualquer coisa nessa vida, menos de ter estudado, menos de ter se dedicado mais uma hora, mais meia hora, mais um tempinho nos estudos. Porque, acredite, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, é isso que vai fazer você crescer e se desenvolver. Portanto, foco nos estudos. Não desanime, não esmoreça, tá? Eu sempre digo, eu entendo, reconheço que tem alguns momentos que são difíceis mesmo, mas você é capaz de fazer aquela atividade, é capaz de tirar um momento para ler o conteúdo, para analisar, para fazer reflexão, você é capaz de tirar um tempo para deixar os aparelhos, né, o celular, o computador, o bate-papo nos aplicativos de conversa, que é bom, né? Que é bom. A gente não vai dizer que a gente não gosta, que não é bom, e é bom a gente interagir, porque o ser humano é um ser social. Porém, a gente precisa saber utilizar com sabedoria, né? Tudo no seu momento. Coragem para você fazer a diferença nos estudos. Faça sua tarefa, faça os seus trabalhos, faça suas atividades, dedique mais um tempo a mais nos seus estudos, porque vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença no Enem, vai fazer a diferença no, nos seus estudos que virão, nas provas, nas redações, no desenvolver mesmo das suas atividades escolares, entendeu? Então, aluno, meu querido, minha querida, então, foco nesse detalhe, tá? Porque às vezes são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Então, se você se dedica um tempo, uma hora a mais, meia hora a mais nos seus estudos, lembre que você não está perdendo nada, pelo contrário, você está ganhando e muito, e é isso que vai fazer a diferença na sua vida, ok? Vamos lá, continuar. É o estudo que abre portas e por isso devemos nos dedicar a ele. Então tá aí mais uma frase que impulsiona, que motiva, né? O estudo abre porta, né? De oportunidades e faz a gente crescer, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, ok? Muito bem. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou, ou pretendendo a fazer. Então tá aí
aprendendo a fazer. Então tá aí uma, uma frase, né? Uma frase do nosso rei Pelé. Então veja aí o quanto isso é bonito, é motivador. Imagina a figura do Pelé, rei do futebol, né? Imagina quanto tempo ele teve que se dedicar nos treinos. Tenho certeza que em algum momento da vida dele ele pensou em desistir, pensou em parar. Em algum momento da vida dele ele teve preguiça, não é verdade? Ele teve preguiça de treinar, de fazer aquilo que é necessário, mas ele foi mesmo com preguiça, mesmo com falta de motivação, mas ele perseverou, tá? Ele fez o sacrifício, né? Você sabe muito bem, as conquistas na nossa vida não vêm às vezes de forma muito fácil, né? A gente precisa fazer sacrifício. A gente precisa fazer sacrifício, às vezes um sacrifício grande, ser determinado, ser perseverante, porque vamos combinar uma coisa, né? A gente somos conscientes da vida, da realidade. As coisas de fato não são fáceis de a gente conquistar. Precisa de fato empenho, dedicação, motivação, esperança, fé e muito amor pelo que a gente está fazendo e aprendendo a fazer. Então tá aí mais uma motivação para você, né, meu querido? Vamos lá continuar. Acredite em você, invista em você, lute por você. E você vai chegar onde sempre sonhou e talvez até onde nunca sonhou em chegar. Muito boa, né? Muito boa. Então, estude por você, invista por você, tá? Porque se você alcançar, você acreditar, você vai conseguir. E tenha certeza, as pessoas que estão do seu lado, fazem parte da sua vida também, vão crescer com você e vão, sobretudo, se sentir muito feliz com o seu crescimento, com a sua realização. Então, luta, investimento, tá? E assim você vai conseguir realizar os seus sonhos. Acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Então, se Deus colocou no seu coração, na sua mente, um desejo, um sonho, então, ele é possível sim de ser realizado, porque Deus é justo, ele realiza os seus planos. Ok, alunos? Vamos lá. Então, tá aí uma motivação boa para você continuar nos estudos, focado nos estudos, e sempre pensar que estudar faz a diferença, que você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa adquirir o conhecimento. E você sabe muito bem que a gente vai de recesso, né? Tem um momento de recesso, uma pequenas férias, né? Uns dias de descanso. Aproveita para descansar, aproveita para curtir um pouco com a família, se cuidem também, que Deus abençoe você e sua família, né? E bom recesso para todos, né? Um bom recesso para vocês. Aqui fica o meu abraço para vocês e que você não desanime e continue firme no propósito, no sonho da sua vida, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula. Esse aí foi só o primeiro momento e vamos continuar com a nossa aula de hoje, ok, alunos? Vamos lá. Assunto: animal político, página 11 a 15. Então, alunos, acompanhe comigo esse conteúdo, acompanhe no seu material e, como você bem sabe, né, aquelas partes importantes vocês vão destacando aí e assim a gente vai fazendo a nossa aula acontecer, tá? A gente vai estudando, refletindo, aprendendo, descobrindo coisas novas, certo? E como você bem sabe, né, a gente já está falando da filosofia da filosofia política, né? E na filosofia política nós estamos começando a estudar com
Platão e Aristóteles. Você sabe que todos os assuntos filosóficos a gente se reporta aos clássicos da filosofia, Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, no caso aqui, a gente vai enfatizar mais Aristóteles, mas também pegar um pouco da filosofia de Platão. Aristóteles foi aluno de Platão, como você bem sabe, né? Em sua academia, mas apesar de existirem algumas semelhanças entre os pensamentos de ambos, construiu uma filosofia original e crítica em relação às teorias de seu mestre. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Aristóteles superou seu mestre Platão. Então, apesar de algumas semelhanças, né, Aristóteles compreendeu e entendeu alguns assuntos, sobretudo a política, a lógica, a questão da dimensão material sensível. Aristóteles compreendeu diferente do seu mestre, e assim a gente diz, afirma que Aristóteles superou Platão, tá? Vamos lá. Ele manteve, por exemplo, a ideia de que o bem comum e a justiça constituíam os fundamentos da política. Então, veja aí a ideia de Aristóteles em relação à política, né? O que ele pensava sobre a política. Então, pensar em política na visão de Aristóteles é pensar em bem comum, bem coletivo, né? Pensar também na justiça, né? Então, o bem comum e a justiça eram os fundamentos da política. Será que hoje ainda é assim ainda? Será que a política de fato é para o bem comum? Existe para o bem comum? E a justiça também é também para o bem comum, para proporcionar uma vida boa, vamos pensar assim de uma forma muito prática, né? Uma forma boa, digna para o povo, para a população. Será que esse fundamento da política que Aristóteles já mencionava em sua época, hoje será que ainda é presente? Com certeza sim, né? Política de fato é para ser desenvolvida, construída visando o bem comum, tá, alunos? Isso é importante porque a gente compreende esse conteúdo, compreende essa filosofia, compreende essas concepções, e ao mesmo tempo confrontando com a nossa realidade. A gente vai ver que tem muita semelhança. Contudo, questionou alguns aspectos da teoria platônica, tais como a falta de uma descrição mais clara sobre a forma de vida da classe produtora e a ausência de prioridades privadas. No exercício da autoridade política, Aristóteles atribuía grande valor às leis escritas. Outro detalhe aí, aluno, se você estiver acompanhando com seu material, destaque aí. Aristóteles atribuía grande valor às leis escritas. Então aí a gente já entende o quanto a lei, a escrita, ela é importante, né? Tem que estar no papel para poder a gente pensar em regras, em disciplina, tá? Importante a gente o desenvolvimento da escrita, e tudo tem que ser bem pensado, organizado, escrito, né? Escrito para poder ter mais valor, propondo que o governante se submetesse a elas. Então veja bem a ideia de Aristóteles, né? Ninguém está acima da lei, tá? Essa é a expressão, né? Ninguém está acima da lei. A lei, de fato, que direciona o agir do político, o agir do governante. Todo mundo está submetido às leis, né? Então, você pode dizer que a lei está acima de nós. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade daquilo que proporciona o bem coletivo, portanto, em relação às leis. Por meio da Constituição, ou seja, de uma organização prévia
e hierarquia das autoridades presentes na polis. Então, tem que ter uma hierarquia, né? Tá? Tem que ter uma organização. Enquanto Platão comparava o Estado à alma do indivíduo, Aristóteles, essa questão a gente viu na aula anterior, né? Platão comparando o Estado com a alma do indivíduo, aqueles três tipos lá, a alma racional, a alma apetitiva e a alma compulsiva, certo? Aristóteles comparava a uma família na qual o chefe exercia seu poder sobre as mulheres, as crianças e as pessoas escravizadas a seu serviço. Porém, o filósofo ressaltava que esta não era uma comparação totalmente precisa, pois havia uma diferença de espécie entre a autoridade política e a familiar. Então, tá aí, a grosso modo, Aristóteles comparando, né, o Estado deveria ser como uma família. Tá? Na família sempre tem o pai ou a mãe que governa, que orienta e tudo mais. Assim também é o Estado, né? Assim, a concepção aristotélica de Estado referia-se a um conjunto, tá? Grifei aí, tá, alunos, a um conjunto formado pelos cidadãos e pelos atos de governo, sendo ambos regidos por uma Constituição capaz de promover a virtude e o bem comum, aspectos relacionados ao conceito de justiça. Este, por sua vez, filósofo, dividia em justiça participativa e justiça distributiva. Então, alunos, se você tiver com o seu material, gostou dessa parte aí, que é muito importante, se refere à concepção de Aristóteles em relação ao Estado, né? É um conjunto formado pelos cidadãos, né? Vale dizer que, na época, quem era de cidadão mesmo, na visão de Aristóteles, na concepção, era somente as pessoas que faziam parte da discussão, faziam parte de um conjunto, né? Pessoas ali podemos dizer, preparadas para a vida na polis, de forma que mulheres, escravos e crianças e outros não eram considerados cidadãos. Então, Aristóteles também vai falar também do conceito de justiça, né? Esse racional bem comum, ele vai colocar a justiça em duas perspectivas que a gente vai ver agora. Justiça distributiva, virtude pela qual a comunidade dá a cada um de seus membros uma participação num bem comum, observada uma igualdade proporcional. Então tá aí, é uma virtude, né? Está dizendo que vale destacar que Aristóteles vai falar muito de virtudes, vai falar da coragem, do equilíbrio, e ele coloca a sabedoria, ele coloca a justiça como uma virtude importante para a vida na polis. Justiça distributiva efetua-se através de um estado de participação equitativa, de igualdade, né? De setores da comunidade nos benefícios e cargos sociais. Observa o mérito e a capacidade de cada um. Então, dá a cada um de acordo com a sua capacidade, né? De acordo com o que de fato a pessoa merece. Depois tem a justiça participativa. Nós vimos a justiça distributiva, agora nós vamos ver a justiça participativa na visão de Aristóteles. Ok, alunos? Vamos lá. Organização do poder político, de modo que os cidadãos, os iguais, né? Então, veja bem o conceito de cidadãos, tá? Mais uma vez, para enfatizar, na época de Aristóteles, cidadão era um grupo de pessoas muito pequeno, vamos pensar assim. Esses sim eram cidadãos, portanto eram iguais, diferente daquelas outras pessoas
que não eram considerados cidadãos os iguais tivessem a oportunidade de participar igualmente do governo. Então, os iguais eles tinham condições, capacidade de participar e de competir entre eles. Quanto às formas de governo, Aristóteles aceitava o governo constitucional de muitos. Para ele, em vez de esperar a virtude perfeita encarnada pelo filósofo, era preferível contar com a soma das virtudes parciais dos cidadãos, as quais definia como os iguais. Então, na visão de Aristóteles, o governante filósofo o governante, o governo deveria exercer algumas virtudes, então deveria ter algumas virtudes. Afinal, segundo esse pensador, o exercício da cidadania estava ligado à busca do bem comum. Então, tá? É uma virtude, né? Uma virtude que a pessoa deveria desenvolver, pensar no bem comum, que deveria estar sempre acima do individual, já que uma cidade poderia ser autossuficiente, mas os indivíduos isolados não. Então, veja só, então pensar essa ideia do bem comum, né, já é muito antiga, né? Pensar a sociedade, pensar a cidade, pensar grupos, pensar sempre no coletivo, nunca no individual, porque pensar pensando no bem comum, todos crescem, todos vamos pensar assim, tem cidadania, tem vida digna. Pensar no individual é cada um por si e isso não gera crescimento coletivo. Ele lembra que a concepção aristotélica de cidadania não contemplava todos os da cidade. Concluiu que poderia haver bons governos com o poder nas mãos de apenas uma pessoa, mas também de algumas pessoas ou de muitas. Afinal, seu valor seria determinado pela Constituição utilizada, a qual, por sua vez, poderia e deveria se modificar no decorrer do tempo, caso isso se mostrasse necessário. Então, veja aí, alunos, uma questão muito importante para a gente compreender, né? A questão da Constituição, a questão das leis. Então, não é algo permanente. A lei, a Constituição, a regra pode mudar de acordo com o tempo, de acordo com a necessidade, de acordo com a época. Então, um detalhe importante, tanto que a gente já pode, só para alargar a nossa compreensão, a gente sabe que muitas leis já entraram em desuso, não servem mais, foram substituídas por outras, porque o tempo são outros, as necessidades são outras, ok? Destaca-se ainda nas obras aristotélicas a noção política natural, ou seja, da política como parte da natureza, essência. Então, vejam bem aí, Aristóteles colocando a questão da política como algo natural, essencial da vida humana, considerada ao mesmo tempo racional e sociável. Aristóteles chegou a definir o ser humano como um animal político, zoopolítico, naturalmente voltado à justiça, ao bem e à felicidade. Segundo ele, essa condição é que teria levado a humanidade a fundar o Estado. Então veja aí a concepção de Aristóteles, né? Concepção de ser humano, né? É uma questão de prova. Quem é o ser humano para Aristóteles do ponto de vista social, político, né? O ser humano é um animal político, tá? Porque a essência do ser humano é viver em sociedade, viver em grupo, por isso que é racional e sociável, certo? Voltado para a justiça e o bem comum. Então, o ser humano, ele precisa desenvolver cada vez mais o senso de justiça e bem comum, porque o ser humano é um ser social, é essencial, é da natureza humana viver em sociedade.
Então, por isso que o Estado, né, isso fez com que se criasse o Estado. O Estado tem que garantir isso sempre, tá? A justiça e o bem comum. Aristóteles concebeu o ser humano como um animal político. Atuando como tutor, ele transmitiu seus ensinamentos a Alexandre da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande, que se tornou governante de um dos maiores impérios do mundo antigo. Então veja isso, só para enaltecer a figura de Aristóteles, né? Foi professor, tutor de Alexandre o Grande, esse que a gente sempre estuda nos livros de história, né? Que fez e é muito conhecido do mundo antigo. Que alunos? Então tá aí a nossa pequena aula de hoje, né? Refletindo sobre o animal político na visão de Aristóteles. Tá aí, alunos. Espero ter feito você compreender e entender. Peço para você, se você não leu ainda, leu o conteúdo com atenção, analisando. Se precisar rever novamente a videoaula, faça isso, porque o importante é o seu aprendizado, o importante é você compreender e entender. Façam aí as atividades da página 14, 15 e em seguida responda aí com bastante argumento, com bastante aprofundamento, né? Você precisa se aprofundar bem nas questões, desenvolvendo um bom argumento, um bom raciocínio, ok? E fico por aqui. Até a próxima. Um grande abraço do professor Denilson. Tchau, tchau.